Bom dia, aula de Geometria Euclidiana para o primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática no IFCE Campus Juazeiro do Norte. A aula de ontem, ela foi assíncrona e foram deixados alguns vídeos de um programa de iniciação científica que é trabalhado com alunos que tiveram premiação na OBMEP. E aí trata da parte de ângulos, que é justamente o que tem no capítulo 3 do livro texto, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. E como na aula anterior a gente tinha feito alguns exercícios do capítulo 1 e alguns do capítulo 2, só que eu vou retomar alguns do 2 e fazer alguns do capítulo 3, tá? E eu acredito que vai ajudar vocês aí no estudo de vocês. Uma outra coisa é você tem que estudar a parte teórica e tem que praticar. Quanto mais você puder praticar, melhor. Tá? Inclusive, se tiver disponibilidade, tenta olhar mais de um livro, tá? Mais de um material, para você estar se aprimorando. Entenda que você está investindo na sua formação profissional e você é o principal responsável pelo profissional que vai se formar. Tá? Você vai ser. Então, no caso, não espere que eu esteja cobrando, que você esteja fazendo exercício, que esteja praticando, que esteja lendo. Tá? Essa é uma responsabilidade sua. Eu vou estar depois nas avaliações verificando se você aprendeu. Tá? E as avaliações em si vão exigir que você esteja entendendo os conteúdos. Além disso, as aulas de exercício vão ser normalmente aproveitadas mais por aquelas pessoas que estiverem praticando e que as dúvidas vão surgindo. Tá? Aqueles que não estão praticando vão ficar como meros espectadores. E eu não sei se você vai se tornar um bom professor só como espectador, só assistindo às aulas sem estar perguntando, sem estar tirando dúvidas. Tá? Acredito que não. Tá? Então, assim, eu sempre começo perguntando do capítulo 2 e do capítulo 3, se alguém já tentou fazer algum exercício e está com dúvida, você tem toda a liberdade de estar pedindo para eu dar prioridade a algumas questões, tá? Se por acaso ainda não tentaram, aí eu vou acabando escolhendo algumas questões para discutir com vocês. Professor. Pois não, Jacó. Pode falar. Na questão do capítulo 2, só para me tirar uma dúvida que eu fiquei. Quando falar o médio, se tiver os dois valores iguais. Qual a questão do capítulo 2? Porque está falhando teu os aula. 3 pontos, o ponto médio e o outro. Eu pego o valor de um ponto igual ao outro ponto médio até o ponto seguinte, né? Está falhando bastante no microfone. Eu não estou conseguindo entender o que tu está dizendo. Eu sei que é uma questão do capítulo 2, que você tem dúvida, mas eu não escutei qual a numeração da questão. Eu acho que é a nona. A questão 9, que é ponto médio. Tá, eu vou apresentar aqui a questão 9, para que outras pessoas possam estar acompanhando. Questão 9 do capítulo 2. É um mesmo enunciado para as duas figuras, tá? E ele diz que a informação é que M é ponto médio de AB.
C ponto médio significa que a MA e MB vão ser segmentos congruentes, ou seja, segmentos de mesmo tamanho. E segmentos congruentes têm que ter a mesma medida. Então, essa medida que é dada aqui para MB, ela tem que ser igual a essa medida que é dada para MA. E isso vai gerar uma equação, e aí você vai resolver essa equação para descobrir quem é o X. Tá? No item B, tem ele não fornece a medida do MB, mas se tem que ser igual à medida do MA, o que você vai fazer é que MB também vai ser X. E aí você vai usar um outro resultado. O segmento AB todo, ele é a soma de 3 segmentos, o MA, o MB e o BP. Bom, quando você tem um segmento maior, que é a soma de outros, a medida desse segmento maior tem que ser a soma das medidas dos outros. Então, vai ser x mais 7, igual à medida do segmento todo, que é 4x menos 5. Vai te dar também uma equação, e você vai resolver essa equação para descobrir quem é x. Tá? Qual é a crítica que eu faço ao problema 9? Ele te dá uma informação. E aí, o que é que você tem que... A informação é que M é ponto médio. O que é que ele pede? A informação é essa. M é ponto médio de AB. O que é que ele pede? Determinar a B. Perceba que aqui ele coloca a barra porque ele está falando no segmento. Quando ele não coloca a barra aqui, ele está falando na medida do segmento AB. Tá? Então, calcular o X não termina a questão. Termina a questão quando você disser quanto é a medida do segmento AB. Claro que aí você vai substituir o X nas expressões para poder descobrir quanto é que mede o segmento AB. Tirei tua dúvida, Jacó? Ou era uma outra coisa que você queria perguntar? Alguém tentou alguma outra questão? Tá. Virou. Era justamente isso aí que eu estava meio... mas obrigado aí. Certo. Não, eu lembro que na outra aula síncrona que a gente teve, eu comecei a discutir uma questão do capítulo 2, com o intuito de tentar mostrar que às vezes você tem problemas que pode ter mais de uma resposta. Tá? Por exemplo, você pede o valor de uma medida e essa medida pode assumir 2 valores. Ela pode ser um valor ou outro, dependendo da situação. Eu não cheguei a fazer a conta porque estava no limite do tempo. Então, eu vou retomar a discussão partindo para esse problema. Espero lembrar qual era. Se não foi, vocês me avisam, tá? Eu acho que foi a questão 19, professor. Mas você já fez. Eu também acho. Eu não cheguei a fazer a conta. Eu simplesmente dei uma dica. Ou estava em alguns vídeos que eu publiquei. Bom, eu copiei aqui a explicação que você deu e tem a resposta. Na primeira opção, no primeiro caso dá 32 e no segundo dá 8. Pronto. Eu acredito que você deve ter continuado a partir do que eu falei, tá? Então, eu vou só retomar para a gente começar por eles. Se A, B e C são pontos colineares, ou seja, pontos que pertencem a uma mesma reta, determine a medida de AC, sabendo que o AB mede 20 e que o BC mede 12. E aí, o que eu discuti com vocês foi o seguinte. Então, você tem uma reta
Nessa reta você vai marcar os pontos A, B e C. O A pode ser qualquer ponto, porque todos os pontos têm a mesma característica. O B pode ficar à direita ou à esquerda, mas isso é irrelevante, é simétrico. Posso marcar o B aqui. O problema é o C. O C, cuja distância do B é 12, ele pode estar à direita ou à esquerda. E aí colocar ele à direita ou à esquerda do C leva a resultados diferentes. Como o problema não diz, eu tenho que analisar as duas situações. Por exemplo, se eu tiver à direita do C, que a gente vai ter isso aqui, ó, AB mede 20, o BC mede 12, e o que o problema quer é a medida de AC. Então, nesse caso aqui, a medida de AC é o segmento que é a soma de AB com BC. Então, vai ser a medida de AB mais a medida de BC. Então, você vai chegar à conclusão que o AC vai ser 20 mais 12. Portanto, AC vai ser igual a 32. As informações foram dadas com unidade, vocês estão em centímetros. Como AC é um comprimento, também vai estar em centímetros. Então, esse é um valor que o AC pode assumir. Mas não é o único valor, porque, como eu disse, eu posso pegar o C e trazer para cá. Seria uma segunda posição onde o C pode estar. Ele não pode estar depois do A, porque se ele estivesse depois do A, isso implicaria que o BC é maior do que o AB, que não é verdade. O BC só mede 12, enquanto o AB mede 20. Então, o C, se vier para o lado esquerdo, ele tem que ficar entre o A e o B. Aí é uma segunda situação. Aí você coloca, isso aqui é o primeiro caso que você está analisando, mas há um segundo caso a analisar, ainda do mesmo problema. Fazer um pouco menor. O segundo caso a analisar, você vai ter isso aqui. O A, ponto B, e o ponto C vai estar para cá. De modo que as informações são: o AB mede 20, o BC mede 12, e o que me interessa é a medida de AC. Então, agora, o segmento AB é que é o segmento soma. O AB é a soma do AC com o CD. Então, eu vou poder dizer que a medida de AB é a medida de AC mais a de CD. Aí, vou substituir os valores. O AB mede 20, a medida de AC é o que eu quero saber, e o CD mede 12. Subtrai 12 de cada lado, aí você vai ter que a medida de AC vai ser a diferença entre 20 e 12, que vai dar 8. Então, esse é um segundo valor, 8, e como é comprimento, e os comprimentos estão informados em centímetros, 8 centímetros. É 32 ou é 8? Pode ser 32 ou pode ser 8, porque tem duas situações que são possíveis de acordo com o que o enunciado falou. Se não dá para distinguir entre uma e outra, eu tenho que admitir os dois resultados. E aí, qual seria a resposta que você iria colocar? A resposta ao que ele pede é AC igual a 32 centímetros ou AC igual a 8 centímetros. E aí eu destaco a palavrinha ou. Porque eu não posso colocar um I ali. Não tem como AC ser. Porque se eu colocar um I, eu estou dizendo que ao mesmo tempo é 32 e 8. Não tem como um comprimento ter dois valores diferentes para medida ao mesmo tempo. Ele pode ser 32 ou ser 8, dependendo de qual situação está sendo analisada. Tá? Professor? Pois não. Nessa situação aí, a gente precisa saber essas duas posições do C ou só uma responderia a pergunta? Inclusive, se houver mais possibilidades,
você tem que analisar todas. Tá? Se houver 10 possibilidades diferentes de você organizar os pontos de acordo com o que o enunciado falou, você tem que analisar todas. Tá? Deu para entender. Então, vamos continuar. Vou tentar falar um pouco mais rápido do que na aula anterior, para tentar discutir mais questões com vocês. Professor, o senhor pode responder a 10? Questão 10. Quantas semirretas há numa reta? Com origem nos 4 pontos A, B, C e D. Não tem como ter origem nos 4 pontos. Então, a linguagem não está correta. Com origem em algum desses 4 pontos. Tá? Porque a origem é o ponto a partir do qual você traça as semirretas. Parte daquele ponto. Tá? Não tem como ter origem nos 4 pontos. Além disso, ele deveria dizer que os 4 pontos são distintos. Teria que ter uma coisa a mais. Teria que ter uma coisa a mais. Distintos 2 a 2, tá? Então, não há 2 que se repitam. Vamos discutir, então. Então, modificando um pouco o enunciado. O enunciado vai ser: quantas semirretas há numa reta com origem em algum dos 4 pontos A, B, C e D, distintos 2 a 2 nessa reta? Tem que deixar claro que os pontos são dessa reta. Né? Vamos lá. Uma coisa que você precisa entender é que não importa a posição em que esses pontos estão, um em relação ao outro. Então, eu posso analisar isoladamente. Como assim? Eu posso analisar colocando aqui só o ponto A. Quantas semirretas tem nessa reta, tendo origem no ponto A? 2. Eu posso partir do A num sentido ou partir do A no outro. Vou indicar aqui que você tem essa semirreta que estou destacando em vermelho, mas você também tem essa semirreta que eu vou destacar em azul. Ambas são semirretas que estão na reta R e que têm origem no ponto A. Isso que a gente discutiu para o ponto A, eu posso discutir para o B, de maneira idêntica, para o C e para o D. Então, a gente teria, para cada um desses pontos, 2 semirretas com origem num deles e que pertencessem à reta R. Então, no total, você vai ter 2 semirretas para cada ponto. Como são 4 pontos, você vai ter 8 semirretas. Isso que eu estou falando, na sua resolução tem que estar escrito. Ou seja, esqueça a ideia de que a resolução de uma questão de matemática só tem números. Não. Se tem uma pergunta que está sendo feita na questão, tem que ter pelo menos uma resposta escrita. E se usa alguma ideia, você tem que deixar claro na escrita qual é a ideia que você está utilizando. Aí você diz, professor, mas o senhor sabe. Tá, mas quando se escreve alguma coisa para alguém, é como se você escrevesse para um aluno seu. Você tem que escrever o mais detalhado possível para que ele possa entender. Tá bom? Então, o escrever uma resolução de uma questão para você é, de uma certa maneira, já praticar a sua linguagem ao explicar algo para alguém que tem menos conhecimento que você, vamos dizer assim. E é também no fato de você explicar, é que eu vou entender qual é o raciocínio que você está usando.
Não tem uma única maneira de fazer uma questão. Tá? Então, você pode estar fazendo de um jeito que não é o que eu estou pensando. Então, eu só vou saber como é que você está pensando se você escreve a sua resolução. O senhor não está escrevendo, tá? Mas eu estou falando. Eu não estou chegando aqui mudo e ficando 1, 2, 3. Estou explicando qual é a minha ideia. Tranquilo? Quem pediu a questão, deu para entender? Não, sim. E aí, por isso, eu não preciso me preocupar como é que os pontos estão posicionados entre eles. Porque do A vão ter 2 semi-retas, para o B, de modo análogo, também 2, para o C também 2, para o D também 2. E aí, por isso que tem que os pontos ser distintos. Porque se o A e o B coincidirem, for um ponto só, aí eu vou estar contando coisas que são iguais. E, na verdade, não é para ser. Então, no enunciado tem que dizer A, B, C e D são pontos dessa reta, distintos 2 a 2, ou seja, não há coincidência entre 2 deles. Uma coisa que já que eu falei disso aí, uma coisa que eu preciso destacar para vocês é a palavra igual é uma relação muito forte. Eu costumo dizer que uma coisa só é igual a ela mesma. Então, por exemplo, quando você pega 2 segmentos de reta, um segmento AB, e aqui tem um segmento CD. Esse segmento tem tamanho 10 centímetros, esse segmento tem tamanho 10 centímetros. Eles não são iguais, porque esse segmento ele é formado por quem? Por pontos. Só que quando eu pego um ponto de AB, ele não é ponto de CD, ele está fora. Quando eu pego um ponto de CD, ele não é ponto de AB. Então, eles são formados por pontos diferentes. Mas eles têm uma característica em comum, qual? A medida. Então, eu tenho 2 maneiras de me referir a esses 2 segmentos. Ou eu digo que o segmento AB é congruente ao segmento CD, eu uso o termo congruente, 3 tracinhos e as barras, e aí segmentos são congruentes, são segmentos do mesmo tamanho. Ou eu uso que a medida de AB é igual à medida de CD, eu não uso a barra, porque eu não estou falando do segmento, eu estou falando das medidas dele. Tá? Aí alguém diz, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o segmento AB é igual ao segmento CD. Não é. São segmentos diferentes, mas que têm uma característica igual. Qual? Possuem a mesma medida. Assim como pessoas que têm a mesma altura não são iguais por causa disso. A altura de uma é igual à altura da outra, embora as pessoas não sejam iguais. Tá? Então, o termo igual, uma coisa só é igual a ela mesma. Por que a gente pode escrever isso aqui, por exemplo? São expressões diferentes, tá? Mas representam o mesmo número. 2 mais 3 é o quê? 5. 6 menos 1 é o quê? 5. Então, esse número é igual a esse. O número 5 é igual a ele mesmo, o 5. Só que está representado de formas diferentes. Voltando agora. Bom, vou discutir aqui a questão 22. Também é uma questão que vai acabar tendo mais de uma possibilidade de analisar. Diz, numa reta R,
tomemos os segmentos AB e BC e um ponto P, de modo que AB seja o quíntuplo de PC. PC seja o quádruplo de PC, aqui faltou a barra, está falando no segmento, e a medida de AP seja igual a 80 centímetros. Sendo M e N os pontos médios de AB e BC, respectivamente, ou seja, nessa ordem, o M é o ponto médio do AB, o N é o ponto médio do BC. Determine a medida de MN. Bom, tem uma série de informações. Qual a primeira informação que você tem aí no enunciado? Os dois segmentos, AB e BC. Sim, o que é que tem esses dois segmentos? O que é que você sabe sobre eles? Qual é a informação que está sendo dada sobre eles? Que eles são o quintuplo de PC e BC. Que eles estão na reta R. Primeira informação é essa daqui. Numa reta R, tomemos os segmentos AB e BC. Porque se ele não falasse que estão na mesma reta, eu só saberia que eles tinham uma extremidade em comum, que é o B. Mas eles podiam não estar na mesma reta. Por exemplo, eles podiam estar assim, ó, segmento AB, segmento BC, e o ponto B ser esse daqui. Mas ele diz que estão na mesma reta. Tá. A questão 22, você começa falando de dois segmentos, AB e BC. Mas ele diz que os segmentos estão dessa forma, que é o que a gente chama de adjacentes? Não. Será que poderia estar dessa daqui, ó? A, B e o C para cá? Ou A, B e o C para cá? Você também vai ter os segmentos AB e BC. AB é esse daqui, BC é esse daqui. Então, ó, nesse caso aqui, o B está entre o A e o C. Esse daqui, o C está entre o A e o B. Esse daqui, o A está entre o B e o C. São as três possibilidades que há. Claro, isso imaginando que são pontos distintos. Pode ser que eles coincidam. Tá. Só que tem algumas situações que a gente vai descartando à medida que vai lendo o enunciado. Continuando a ler o enunciado. E um ponto P, de modo que AB seja o quíntuplo de PC. Então, eu vou começar a anotar as informações que ele vai dando, já que são muitas informações. Então, eu sei que P pertence a essa reta, aqui de reta R. P pertence a essa Professor, reta. com licença. Pois não. Nesse caso, eu acho que o enunciado deixa uma duvidazinha, pelo menos pra mim deixou. Por exemplo, numa reta R, tomemos os segmentos, AB seja o quíntuplo de PC... Ah, não, deixa quieto. É que eu li errado. O AB ser o quíntuplo de PC significa que ele é 5 vezes o tamanho de PC. BC é o quádruplo de PC, então significa que o segmento BC é 4 vezes o tamanho de PC. A medida de AP é 80 centímetros. Estou anotando aqui, imaginando que o quadro é o meu caderno e que eu estou lendo o problema pela primeira vez. M é ponto médio de AB. E N é ponto médio de BC.
E o que ele quer saber é quanto é que mede o segmento MN. Quanto é que mede MN. Então, com todas as informações anotadas, eu vou começar a tentar resolver o problema. Lá tinha uma aqui, né? AB está contido em R e BC está contido em R. Então, essas são as informações que tem no problema. Então, eu tenho que analisar seguindo essas informações. AB e BC são tomados na reta R. Um ponto P é pego na reta R, de modo que o segmento AB seja quíntuplo de PC, BC seja 4 vezes PC, a medida de AB seja 80, N seja ponto médio de AB, N seja ponto médio de BC, e eu quero saber quanto mede MN. Dessas três situações aqui, será que tem alguma que eu já possa descartar? Eu acho que essa última. Essa última. Por que aquela última eu não posso usar? Porque ela não faz, esse segmento aqui não vai satisfazer nenhum desses daqui. Nessa situação aqui, ó, o BC é maior do que o AB. E isso não pode acontecer, porque eu fiz aqui que o AB é 5 vezes o BC, Maior do que aqui. 4 vezes o BC. Ou seja, aqui você está comparando o AB com o PC, aqui você está comparando o BC com o PC. É como se isso aqui fosse a tua unidade dividida. Ele cabe 5 vezes no segmento AB, ele cabe 4 vezes no segmento PC. Então, o AB tem que ser maior. Se o AB tem que ser maior, essa última possibilidade aqui não é válida. Esquece essa daqui. Será que pode ser essas duas? A princípio pode. O AB maior do que o BC aqui, o AB maior do que o BC aqui. Eu vou só tentar agrupar um pouquinho, porque a diferença entre eles daria um PC só. Se isso aqui é 4 PC, a diferença entre eles seria isso aqui, tem que ser menor. O ponto C aqui ele pode estar aqui na parte de dentro, só que ele vai ficar mais próximo do A do que do B. Eu vou começar a jogar as informações. Então, se eu quiser, eu posso começar a criar incógnitas para ficar mais simples de colocar as informações. Por exemplo, eu posso considerar que a medida de PC é X. A medida de PC é X. Porque aí a medida de AB vai ser 5x, a medida de BC vai ser 4x. Então, eu posso começar a escrever isso aqui. Ó. Aqui vai medir 5x. Aqui vai medir 4x. Isso por causa aqui de cima, tá? Aqui vai medir 5x, aqui vai medir 4x, mas você tem que deixar claro o que é que você está chamando de x, porque o enunciado não fala sobre x. Então, eu preciso deixar claro. Seja x a medida de PC. Escreva aqui nas figuras. Preciso pegar agora um ponto P em R, de modo que o AP seja 80 centímetros. Qual é o problema que eu tenho agora? Onde é que esse ponto P pode estar? A princípio eu teria, o ponto P pode estar aqui, ele pode estar no ponto A, ele pode ficar entre o A e o B, ele pode ficar no B, ele pode ficar entre o B e o C, ele pode coincidir com o C, ele pode ficar depois do C. Então, eu tenho vários casos a analisar onde é que o ponto P pode estar. Será que o ponto P ele pode coincidir com o A?
Não, porque a distância deles ali é 80. Porque aí a distância entre eles seria zero, e o problema diz que é 80. Então, coincidir com A não pode. Será que o ponto P pode ficar aqui, ó, entre o A e o B? Ó, será que o ponto P pode estar aqui, ó, entre o A e o B? Não pode. Porque aqui o PC ó, ficaria maior do que o PC, e ao contrário, o PC é 4 vezes o PC, o PC é maior do que o PC. Então aqui ele também não pode ficar. Será que ele pode coincidir com o B? Será que ele pode ficar aqui? Não, porque PC e BC ficariam iguais, teriam o mesmo segmento. PC é segmento aqui, BC também. Se são iguais, tem a mesma medida. Só que aqui o BC é 4 vezes o PC, então o P não pode ficar ali também. Vou analisando. Será que o ponto P pode ficar aqui entre o B e o C? Não. Por que Vai, não? vai impactar também na questão dos tamanhos aí. Em que parte vai impactar? A parte de BC, Que pode ser um tamanho que caiba 4 vezes dentro do BC. Então ele pode ficar entre B e C. Basta que esse tamanho aqui caiba 4 vezes aqui dentro. Aí vai obedecer isso aqui. Então ele pode ficar entre o B e o C. Eu vou chamar essa função dele aqui de um P1. É uma possibilidade dentro dessa primeira figura que eu fiz. Será que ele pode ficar aqui no lado de fora? Ou vai atrapalhar alguma informação do problema? Pode ficar aqui do lado de fora, de modo que ele coubesse 4 vezes aqui e coubesse 5 vezes aqui. Não tem problema. Então, uma outra função do P é aqui. Tem um local que eu não analisei. Será que ele pode ficar aqui? Ó? Não, Por quê? porque a medida de BC é 4 vezes PC, e não dá. Eu acho que não. E BC, de novo, ia passar BC. Ia passar, É. inclusive, a B também. Eu ia contradizer essas duas coisas aqui. Não só uma, mas duas. Aqui também não pode. Então, para essa posição que eu coloquei, A, B e C, há duas situações para o ponto P. Então, eu teria que analisar. Nesse caso aqui, eu gerar 2. Porque eu pensei que a princípio era um caso só, na verdade vão ser 2. Então, eu vou deixar esse caso aqui, por enquanto, de lado, e vou desmembrar esse daqui em 2. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, depois a gente volta para essa situação. E aqui eu vou desmembrar em 2 casos. Primeiro caso, o ponto P estando entre o B e o C. Esse vai ser o meu primeiro caso. E um segundo caso, que vai ser considerando o P numa posição em que o C fica entre o B e o P. Isso aqui vai medir 5x. Isso aqui vai medir 4x. E esse tamanho aqui, ó, o que eu resolvi chamar de x. Aqui, ó, de x.
Aí eu tenho que analisar em cada caso desse daqui. Já usei todas as informações? Não, então eu vou ter que continuar pensando. O AP é de 80, então eu tenho que anotar. 80 é essa medida aqui, ó, de A até B. Essa distância aqui, ó, é 80 centímetros. Tá? No caso aqui, 80 vai ser essa distância aqui, ó. Já usei que os dois segmentos têm que estar na reta, já imaginei o ponto na reta, já usei essa informação aqui, já usei essa daqui. Falta usar essa daqui, ó. Vão surgir outros dois pontos na minha figura. O N tem que ser o ponto médio de AB e o N tem que ser o ponto médio de BC. Olhando para a primeira figura, será que é fácil localizar na primeira figura onde é que vão estar o M e o N? O M é mais fácil, porque o M tem que estar entre o A e o B, não tem outro ponto entre o A e o B. Então, tem outro ponto, tranquilo, marco aqui. Eu posso indicar que é ponto médio assim, ó, fazendo a mesma marcação, para dizer que esse segmento tem o mesmo tamanho desse. Já o N tem uma complicação um pouquinho maior, por quê? Ele é ponto médio de BC, então ele tem que estar entre B e C. Só que entre B e C já tem um ponto, que é o P. Aí eu tenho que tentar localizar. Será que o N, ele é o próprio P? Ele está à esquerda do P ou ele está à direita do P? X. Professor, eu acho que está à esquerda de P. À esquerda, porque 4x, ó. Então ele tem que estar a metade dessa distância de cada vértice. Então ele vai ter que estar uma distância 2x do C. O P dá uma distância x, que é menor. Então o ponto médio vai ter que ficar à esquerda do P. Vai ter que estar aqui, ó. Ah, não está muito bem, cara, os tamanhos, tá? Então eu ajusto. Não preciso fazer a figura perfeita desde o início. Vou ajustando à medida que eu vou tendo outras informações. Então, aqui, ó, o que é que precisa acontecer? Esse tamanho aqui tem que ser 2x, que é a metade de 4x, e para cá você também tem que ter 2x. Como já tem um x aqui, então esse pedacinho aqui também vai ter que ser x. Aqui, o ponto M é fácil de localizar? É, ele tem que estar entre A e B, não tem nenhum ponto entre A e B. Beleza, melhor. Esse segmento do tamanho desse. Ah, o ponto N, ponto médio B e C, tem que estar entre B e C, ele não tem nenhum ponto entre B e C, então melhor ainda para localizar onde é que ele vai estar. Ponto N. Aí aqui eu vou fazer uma marcação diferente. Porque esses dois segmentos têm que ser congruentes, esses dois também têm, mas esse primeiro par não precisa ser congruente ao segundo par. Claro, eu posso começar a tentar colocar valores, por exemplo, 4x, então eu sei que é 2x aqui, 2x aqui, esse aqui, 5x, então eu sei que aqui é 2,5x, ou 5x sobre 2, você for representar na forma de fração ou na forma decimal. A mesma coisa para cá. 2,5x, 2,5x, ou 5x sobre 2. Tá? Já posicionei o M e o N, tanto no primeiro caso quanto no segundo. Aí agora eu preciso visualizar o que é que eu quero. Eu quero a medida de MN. Então eu vou visualizar isso aqui na primeira figura. A medida de MN, vou destacar aqui em vermelho. Quero saber o tamanho disso aqui, ó. Na primeira figura, MN, eu quero saber o tamanho disso aqui, ó. Pode dar o mesmo resultado em figuras diferentes? Pode, mas pode dar diferente. Então eu tenho que analisar os dois casos.
Provavelmente eu vou precisar descobrir quanto é X, para dizer quanto é que mede MN. A única medida de comprimento, ela precisa ser usada para você saber quanto é que vai valer o X. Mas vamos lá. No primeiro caso, eu vou apagar aqui as informações, tá? Todas já foram usadas. Eu quero MN. Então, vou apagar tudo que tinha da questão aqui para ganhar espaço. No primeiro caso, como é que a gente pode descobrir quanto é que mede MN? Professor, eu posso pegar a medida de AC, que é 9x, aí eu coloco menos x, que é a medida de PC, e igualo a 80, para tentar encontrar quem é o x, e depois substituo? Sim, agora só tentando fazer aí o percurso de quem está tentando o problema a primeira vez. Normalmente as pessoas gostam de ir para o que eu quero. Quanto é que mede MN? MN é a soma de dois segmentos. Um que mede 2,5x, o outro que mede 2x. Então a medida dele seria 2,5x mais 2x. Portanto, MN seria igual a 4,5x. O que me indicaria que eu só sei MN se eu souber quanto é x. Aí a gente vai para a segunda etapa. Como é que eu descubro o x agora? Tentando usar o 80. Aí entra o que você falou. Isso aqui tudo, ó, tirando o x, vai dar 80. Ou se você preferir, tem duas formas de escrever a medida do AC. Eu posso escrever que o AC é 80 mais x, mas eu também posso escrever que o AC é 5x mais 4x. E como o AC só pode ter uma medida, essas duas expressões têm que ser iguais. Tá? Eu poderia escrever isso aqui, ó. O AC pode ser escrito de duas formas. Pode ser escrito como 80 mais x, mas ele também pode ser escrito como 5x mais 4x. Duas maneiras de escrever o AC. Dessa forma ou dessa. Então, isso me obriga que essas duas expressões têm que ser iguais. 5x mais 4x tem que ser 80 mais x. Aí eu vou resolver essa equação. 5x mais 4x, 9x, igual a 80 mais x. Aí eu diminuo o x de cada lado. Com que objetivo? Anula aqui, e aqui vai ficar só 8x. 8x vai ser igual a 80. Aí multiplico por um número que faça esse 8 virar 1. Porque 1 vezes x fica só x, que é 1/8. Multiplico por 1/8 de um lado, multiplico por 1/8 do outro. Se você fizer isso, você vai encontrar que x vai ser igual a 10. A única informação de comprimento está em centímetros, então 10 centímetros. X igual a 10 é a resposta para o problema? Não. Não, ele quer MN, mas me ajuda a poder continuar fazendo a conta aqui. Ó. Eu pego essa informação aqui, ó, que está com asterisco, e mostro aqui que eu posso continuar essa conta aqui, puxando o resultado lá do asterisco. Então, o MN, que é 4,5 vezes x, ele vai ficar igual a 4,5 vezes 10, que vai te dar 45 centímetros. Então, um possível valor para MN é esse daqui, ó. MN igual a 45. É o único valor possível? Não sei, tem outras situações a analisar. Tem essa daqui e tem um terceiro caso que eu deixei para analisar depois. Então, vou agora para o segundo caso. Tentando fazer o mesmo percurso. Como é que eu posso escrever MN
em função dos segmentos que tem aí no problema. MN é MB mais BN. Eu posso, nesse caso aqui, escrever a medida de MN vai ser 2,5 mais x mais 2x. 2,5x mais 2x. MN, portanto, vai ser igual a 4,5x. Aí você diz, vai dar a mesma coisa. Vai, se nesse caso aqui o x também der 10. Mas se o x der outro valor, o 4,5x aqui vai te dar uma resposta e o 4,5x aqui vai te dar outra. Então eu tenho que, nesse caso aqui, verificar quanto é que vale o x. De novo, tem que usar o 80. E, obviamente, tem que usar expressões para envolver o 80. O 80 pode ser escrito como 5x mais 4x mais x. Então, tem duas maneiras. O AP é a soma. 5x, 4x com x. Eu sei que o AP é de 80. Só que o AP pode ser escrito como 5x mais 4x mais x. Isso tem que dar 80. Aqui você vai ter 10x igual a 80. 10x é igual a 80. Multiplica por 1 inverso de 10, que é 1 sobre 10 de um lado e do outro. Aí você vai chegar que x vai ser igual a 8 centímetros. Não é a resposta, mas esse valor de x igual a 8 centímetros, que eu vou indicar por 2 asteriscos, vai me permitir continuar essa conta aqui, ó. Eu sabia que o MN era 4,5x. Como eu sei o valor de x, então é 4,5 vezes 8. 4 vezes 8, 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes meio dá 4. 32 mais 4, 36 centímetros. Então aqui eu tenho um outro valor para MN. MN pode ser 36 centímetros. Aí tem o terceiro caso. E será que o terceiro caso, que eu não analisei inicialmente, quando eu for ver onde é que o ponto P fica, será que gera outros dois, como aconteceu na primeira figura? Tem que analisar. Então, por enquanto, tem dois valores possíveis para MN. Ele pode medir 45, ele pode medir 36. É preciso agora ir para o terceiro caso e tentar de novo no terceiro caso ver onde é que fica o P, onde é que fica o M, onde é que fica o N. Fazer a figura completa. Terceiro caso, tanto nesse quanto nesse, eu estava considerando que o AB e o BC eram segmentos adjacentes. Falta analisar agora se o BC ficar dentro do AB, que era uma situação possível, só que a gente não tinha analisado ainda. Então tem que ir agora para uma outra possibilidade de posicionamento entre os pontos. O AB e o BC não fora do AB, mas dentro do AB. Eu vou ter que localizar M, N, P, X. Tá? Vou tentar deixar vocês fazerem um outro caso, tá? Ficar alguma coisa para vocês pensarem a respeito. E depois vocês conferem com a resposta do livro. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu fiz aqui? Não. Tranquilo. Alguém tinha feito essa questão? Então, no caso, professor, sempre que for analisar essas situações, a gente tem que enxergar fora da caixa. É isso que o senhor quer que a gente entenda, né?
Eu quero que vocês E além tenham dos pontos que todos, foi passado, esses pontos que estão fora, que não se está todos mostrando os casos aqui. possíveis. Porque quando você pensa só no caso, é como se você estivesse jogando uma informação a mais que o problema não disse. Por exemplo, quando eu coloco o AB e coloco o BC aqui fora do AB, o problema não disse que é desse jeito. Então, se você deixar que a resposta é só 45, você está usando uma informação a mais que não foi dada. Então, não é esse problema que você está vendo. Mas o senhor, normalmente, o senhor cobra nessas duas percepções, professor? Ou, tipo assim, Não sou eu que peço, a matemática pede que você analise todos os casos possíveis. Se por você exemplo, não analisa todos os casos possíveis, você não resolveu o problema por completo. entendi. Uma outra coisa que eu quero que vocês procurem fazer é, muitas vezes o aluno na escola, ele fica querendo fazer o que o professor gostaria. Enquanto, na verdade, ele deveria tentar tomar para ele a responsabilidade de fazer aquela atividade da melhor maneira que ele pode. Se a melhor maneira que ele pode é uma maneira X, faça da maneira X. Ah, mas o professor não quer tudo isso. Não importa, faça da melhor forma que você consegue. Se a melhor forma que você consegue vai além do que o professor exige, é como se aquilo que você faz, é como se você fosse um pintor de obra de arte. Um pintor de obra de arte, ele não vai pintar uma parede dando um andemão. Ah, mas o cara que está me contratando só quer que eu faça uma pintura aqui, meia boca. Tá, mas se tu fizer uma pintura meia boca e alguém depois olhar aquela pintura e disser, eita, quem foi que pintou mal desse jeito? Aí vamos dizer, foi fulano de tal. Ele não vai querer saber que é porque o cara não queria, não. Então, faça tudo que você fizer na vida, faça da melhor forma que você conseguir. Porque é como se tivesse tua assinatura ali. Quem faz uma obra de arte, ele não coloca uma assinatura. Pronto. Faça com que sua assinatura seja respeitada. Faça com que aquilo que você faz seja o melhor possível. Quando eu venho dar aula, eu tento dar a melhor aula que eu consigo. Ah, não, mas os alunos não vão entender, não. Eu vou chegar lá e ficar enrolando. Não é assim. Se vão entender ou não vão, é consequência não só daquilo que eu estou fazendo, mas do que ele estudou, da dedicação dele. Aí tem uma série de fatores que vão chegar se o aluno vai entender ou não vai entender minha aula. Mas eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Por exemplo, tem gente que na escola particular dá aula de um jeito, na escola pública dá aula de outro. Não, porque a particular paga melhor. Bom, se o que a escola pública te paga não é o que você acha que merece, sai da escola pública. Mas enquanto eu estiver trabalhando em mais de um local, eu vou fazer o melhor que eu possa em mais de um local. Ei, professor. Oi. Poderia mostrar como é o outro caso aí, que eu não me lembro muito bem, que o senhor passou para a gente tentar resolver aqui. Outro caso que eu deixei ainda por fazer é esse daqui. Você tinha o A, o B, você tinha o C não à direita do B, você tinha o C para cá. Isso aqui era 5x, isso aqui era 4x. Só que eu ainda não tinha analisado onde é que o P pode estar para esse caso aqui. Onde é que o M e o N podem estar para esse caso aqui. Então, você vai ter que fazer aquilo mesmo que eu fiz para a primeira figura. Será que o P pode estar aqui, 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 aqui? Cada local que o P puder estar, vai fazer com que esse caso se desmembre em outros. Sei lá, pode ser que com essa figura aqui, na hora que eu for funcionar o P, o M e o N, gerem 3 casos diferentes. Aí, a princípio, poderão ter mais 3 valores para MN. Porque, a princípio, pode ser que sejam 3 casos diferentes, mas nesses casos apareçam resultados iguais ao que eu já obtive antes. Então,
Só vai duplicar. Você vai repetir, você vai dizer o MN pode ser 45 ou o MN pode ser 45? Não. Isso é uma vez. Mas se forem outros resultados diferentes, aí você tem que incluir na sua resposta. Ele pode ser 36, né? 36, ou 45, ou esse outro valor, ou esse outro valor. E vai, pode ter 4, 5, 10 resultados diferentes. Dependendo do que você analisar no problema. Mas você parte dessa figura. Porque a outra figura que poderia ter, eu já tinha descartado, que era se você viesse para cá. Também não pode haver coincidência. Por exemplo, o C vir para cá, que aí obrigava o BC ser 0. O BC sendo 0, o PC tinha que ser 0. O PC sendo 0, o AB tinha que ser 0. Aí fazia todos os pontos juntarem num só. E aí ia contradizer o quê? O A e o B juntos, distantes 80 centímetros. Não pode, eles têm que estar separados. Então, não pode haver coincidência entre o C e o B. Também não pode haver coincidência entre o C e o A. Porque se houvesse coincidência entre o C e o A, você estaria dizendo que BC e AB têm o mesmo tamanho. Então, 4x e 5x tinham que ser iguais. Se 4x for igual a 5x, obriga o x a ser 0. Se o x for 0, aí faz todos os pontos juntarem num só. Aí contradiz de novo, porque você vai ter o A e o P juntos, deveria a distância entre eles ser 0, só que o problema diz que é 80. Então, não pode... O C não pode coincidir nem com A nem com B. Poderia estar nessa região ou nessa região. Nessa não pode, a gente já descartou. Então, poderia estar nessa, que a gente já analisou, o que é que pode acontecer. Falta analisar agora se eu estiver aqui. Ok, entendi. Bom, vou pegar agora algumas questões do capítulo 3, tá? Para a gente poder discutir mais questões. Capítulo 3, ele fala sobre ângulos. Por exemplo, questão 34. O que é que você usaria aqui no item A? Para resolver. Quantos ângulos tem aqui no item A? Em destaque. Você tem esse ângulo aqui, ó. 4 ângulos. Tem esse ângulo aqui que a medida é x. Você tem esse ângulo aqui que a medida é 50. E você tem esse ângulo aqui que a medida é 30. Tá? Isso sem falar nos ângulos para você imaginar o giro para o outro lado. Tá? Então, tem 3 ângulos aqui que o problema destaca. Professor, mas esse ângulo é que nem um X, que abaixo dos 50 graus, não podia ter outro ângulo ali também, não? Porque não é bissetriz essa linhazinha aí? Quem foi que disse que é? Entendi. Mas no caso, mesmo que não for bissetriz, ela não está cortando. Está julgando pela aparência. Eu acho que está dividindo ao meio. Não é o que você acha, é o que o problema fala. Mas no caso, nessa situação aí, não existe um outro ângulo? A menos que você trace outras semi-retas. Porque o que é um ângulo? Um ângulo é uma figura, que é um conjunto de pontos, que é formado quando? Quando você pega 2 semi-retas de mesma origem. Então, você tem um ponto aqui, vai servir como origem para uma semi-reta, vai servir como origem para outra semi-reta. Essa figura é chamada de um ângulo. E o que é a medida do ângulo? A medida do ângulo é um número que procura dizer o quanto é essa abertura. Se o ângulo está mais fechado ou mais aberto. É isso que indica a medida do ângulo.
Então, lá naquela figura, você destaca 3 aberturas entre as semirretas que existem lá. Ó, entre essas 2 semirretas aqui, ó, eu estou dizendo que a abertura mede x. Entre Professor, essa outra, a abertura mede 30 graus. E entre essa daqui e essa, a abertura mede 50. Será que tem outra maneira de pegar outras 2 semirretas aí? Ou essas 2 de baixo, ou essas 2 de cima, ou essas daqui com essa de baixo? Não tem outra maneira de escolher 2 semirretas aí. Alguém falou, o que foi? Foi eu, professor, me tirou a dúvida. Ó, de 30 para 50 está aumentando. Então, de x para o outro ângulo vai aumentar proporcionalmente? Por quê? Não sei. Você sabe aqui, é que esse ângulo aqui, ó, ele é a soma de outros 2. Ele é esse daqui mais esse. O ângulo aqui mais aberto, ele é como se você tivesse... Você tem um primeiro giro, que é de x, um segundo giro, que é de 30. Quando você faz esse giro aqui, você acaba fazendo o giro completo, que é o giro de 50. Então, o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é a soma dos outros 2. Aí, um ângulo soma, ele tem que ter como medida a soma das medidas dos ângulos parcela. Então, o que eu vou usar aqui é que x mais 30 tem que dar o ângulo de 50. Então, x mais 30 é igual a 50. Aí cai numa equação e eu vou resolver. Professor, Não, e se no caso do 30 graus aí fosse 25, a gente poderia dizer que essa semirreta do meio é a bissetriz? Ela só ia ser bissetriz se esse ângulo e esse daqui ficassem com a mesma medida. Se essa parte for 25, o que é que falta para 50? 25 também. Aí seria bissetriz. Ok. E aí, eu estou dizendo montar a equação, mas muitas vezes não precisa. O aluno, se ele entender o que tem na figura, ele pode responder sem equação. X é um número que somado com 30 graus tem que dar 50. Então ele vai ser o que falta para dar 50. Então ele vai medir 20 para ficar 30 mais 20 que dá 50. X igual a 20. Não é porque esse raciocínio dele não está no formato de montar a equação que você vai dizer que está errado. Está não. A parte geométrica dele está perfeita. O professor lá que estiver trabalhando com a equação é que vai pedir para ele resolver a equação. Se ele conseguir resolver sem equação, beleza. O item C, você também tem 3 ângulos. Você tem esse ângulo aqui que mede 30, você tem esse ângulo aqui que mede x, e você tem esse ângulo aqui que é a soma dos 2, que ele não diz qual é a medida, mas ele coloca esse quadradinho com ponto. Quando ele usa esse quadradinho com ponto, ele está dizendo o que sobre o ângulo? Que mede 90 graus. Que ele é um ângulo reto, que ele mede 90 graus. Então, você vai escrever que x mais 30 é igual a 90 graus. Aí vai descobrir quanto é x. Ou então, se a soma dos 2 tem que dar 90 e essa parte é 30, que é o que falta. O que é que falta 30 para dar 90? 60. Então, x é igual a 60. No item B, eu tenho quantos ângulos? Você sabe? Tem um de 35, tem um de 90, tem um que mede x, mas eu também tenho esse daqui, que é a soma do x com 90. Eu também tenho esse outro aqui, que é a soma do 35 com 90. Então, aqui e ainda tem um que é a soma dos 3. Então, você tem vários ângulos aqui. Uma coisa que ele não diz, e ele deveria dizer, é que isso aqui, é uma reta só. Porque você precisa ter certeza que isso aqui é uma reta só,
para poder fazer o problema. Que poderia ser semi-retas. Então, assim, ó, tem uma quebra entre elas, mas eu preciso ter certeza que uma é oposta da outra, ou seja, quando eu junto, nem sempre que eu junto duas semi-retas dá uma reta, por exemplo, aqui não é uma reta. Mas se ele for o que a gente chama de semi-retas opostas, esse giro aqui for um giro de meia volta, aí isso aí dá uma reta só. E eu preciso ter essa garantia, que eu não posso dizer, eu acho que é. Você não se baseia em aparência na figura. Isso tem que estar garantido, ou no enunciado, ou na própria figura. Então, sabendo que isso aqui é uma reta só, como é que você poderia descobrir quanto é x? X mais 90 graus, mais 35 graus, vai dar um ângulo de meia volta. 180. É um ângulo de meia volta? 180 graus. 180. Aí você monta a equação e vai descobrir quem é x. Aqui no item E, ó, ele também deveria garantir que essas duas semi-retas são opostas, ou que isso aqui é uma reta só, para que você possa dizer que esse ângulo mais esse daqui dá meia volta, ou seja, a soma das medidas vai dar 180 graus. Aqui, o que é que eu vou usar? Que esse ângulo mais esse daqui, ó, dá um ângulo reto. Então, essa medida mais essa daqui vai dar 90 graus. Eu vou descobrir quanto é x. Esse problema aqui, ele apresenta um resultado que poderia estar na parte teórica. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Aí vai provar isso. Quer provar? Você faz uma afirmação e precisa mostrar que é verdadeiro. Aí vamos lá. Quem viu os vídeos ou leu o assunto no livro? Esse ângulo azul e esse ângulo preto são ângulos opostos pelo vértice? Sim. Não. Tem uma terceira resposta? Ou sim ou não? Ou é ou não é? Não é. Não é o fato de ter o vértice em comum que faz com que ele seja oposto pelo vértice. Para ser oposto pelo vértice, esse lado aqui do ângulo preto, junto com esse ângulo azul aqui, tem que ser uma reta só. Ou seja, essa semi-reta tem que ser a oposta dessa. Essa semi-reta tem que ser a oposta dessa. Então, ângulos opostos pelo vértice são formados quando duas semi-retas se cruzam. E aqui, visivelmente, não está acontecendo isso. Se eu pego essa semi-reta junto com essa daqui, tem uma quebra, tem uma mudança de direção. Então, não é uma reta só. Então, para que ângulos sejam opostos pelo vértice, precisa acontecer isso aqui, ó. Você tem uma reta R, você tem uma reta S, que é concorrente a uma reta R, aí eu analiso esse ângulo que eu vou chamar de medida alfa com esse ângulo que eu vou chamar de medida beta. Esses ângulos são opostos pelo vértice, porque esse lado de beta é a semi-reta oposta desse lado de alfa. Esse lado de beta é a semi-reta oposta desse daqui. Por que você quer oposto? Porque eu disse que aqui é uma reta só e aqui é uma reta só. Aí o que o problema lá tenta mostrar? Que dois ângulos opostos pelo vértice tem que ter a mesma medida, como você imaginar isso aqui, ó. Se um fechar, olha para o meu esquerdo, eu vou fechar o ângulo esquerdo. O outro fecha também. Se um abrir, o outro abre também.
E aí, em qualquer caso, a medida de um vai ser igual à medida do outro. Aí, como é que ele faz isso? Ele analisa esses ângulos com esse daqui, ó. Eu vou chamar de x. O que eu sei? Que alfa mais x, ó, dá meia volta. Isso aqui é uma reta só. Mas beta mais x também dá meia volta, porque isso aqui é uma reta só. Então, ele vai usar essas duas informações. Que beta mais x vai dar 180 graus e que alfa mais x também vai dar 180 graus. Aí, na primeira equação, ele isola o beta. Quando ele isolar o beta, ele vai chegar aqui, beta vai ser igual a 180 graus menos x. Lá de baixo, ele isola o alfa. Aí ele vai chegar na conclusão que a alfa é 180 graus menos x. Se os dois têm o mesmo valor, o que é que eu posso chegar à conclusão? Logo, a medida alfa é igual à medida beta. Então, sempre que você tiver dois ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser congruentes, eles vão ter a mesma medida. Se você souber que um mede 30, automaticamente o outro também mede 30. E assim, quando duas retas se intersectam, elas formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Você vai ter esses dois aqui em vermelho, mas você vai ter esses dois aqui também. Então, esse par tem a mesma medida, esse par tem a mesma medida. Posso até não saber qual é a medida, por exemplo. Eu não sei quanto é alfa e quanto é beta. Mas eu sei que os dois têm que ser iguais. Não são os ângulos que são iguais. As medidas, que é o valor numérico, que indica o tamanho desse ângulo, esse ângulo e esse daqui tem que ter a mesma medida. O valor que você está chamando de alfa tem que ser igual ao valor que você está chamando de beta. Esse é um resultado importante, a gente vai usar várias vezes, e que podia estar na parte teórica, só que o autor do livro achou melhor colocar como exercício resolvido. Então, dê uma olhada nos exercícios resolvidos, porque muitas vezes são resultados importantes naquele capítulo que você está estudando. Por exemplo, aqui, o enunciado do problema deveria ser um pouco melhor explicado. Será que essa semirreta e essa daqui são opostas? Ou será que quando eu junto essa semirreta com essa, dá uma reta só? O problema não diz. Mas parece que é. De novo, parecer não significa que é. Ele deveria dizer: duas retas se intersectam como na figura. Qual o valor de x? Bom, essa medida tem que ser igual a essa. Que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Essa medida tem que ser igual a essa. Quando você pega um problema que tem muitas informações, normalmente ele é um problema que pode te dar uma certa dificuldade em resolver. Por exemplo, o item C aqui parece ser bem mais cheio de informações que os outros. Imagine que aqui são duas retas que se intersectam. Eu estou dizendo que esse ângulo mede alfa, esse mede 2x menos y, esse mede 4x menos 2y, e esse mede x mais y. O que é que eu quero saber? Qual o valor de alfa? Como fazer o item C? Como resolver o item C do problema 38? Item C, problema 38.
duas regras que se interceptam. E ele destaca a medida de alguns ângulos. Um mede alfa, o outro mede 2x menos y, o outro mede 4x menos 2y, o outro mede x mais y. Eu quero saber quanto é que vale a alfa. Quem já fez ou quem tem uma ideia de como fazer, como é que seria? Ele vai somar todos os lados e igualar a 360, professor? Soma tudo igual a 360. Pode ser. Só que você gera uma equação com 3 incógnitas. Não dá para descobrir quanto é a alfa a princípio. Pode isolar o alfa também, igualar a 90. Pode usar o quê? Isolar o alfa e igualar ele a 90, não? Igualar a 90 por quê? Tudo aqui não dá 360? A volta inteira? Uma coisa que você deve estar... o mundo todo tem vamos dizer assim, o mundo todo tem uma riqueza global que está dividida aí em alguns bilhões de habitantes. Mas está dividido de forma igual? Tem uns demais. O fato de pegar 360 e separar em 4 ângulos, quem é que garante que os 4 estão com a mesma medida? Eu sei que esses dois têm. Agora, quem é que garante que esse par tem a mesma medida desse par? Ninguém. Professor, eu igualei 4x menos 2y. Não, peraí. Eu somei 4x menos 2y mais 2x mais y. Mais 4 menos 2x dá meia volta, tá? É 180 graus. Dá 180. Tem esse par que dá meia volta. Tem esse outro par aqui. Tem esse outro par aqui. Tem esse outro par aqui que também dá meia volta. E aí eu escrevo todas as equações aqui. Eu saio tacando um monte de equação. Qual é a forma desses dois darem meia volta? E não esses dois aqui de baixo, por exemplo. Não esses dois. Porque se eu botar aqui a soma desses dois da meia volta, eu vou criar uma equação com 3 incógnitas. Já que vocês entendem que esses dois aqui dão meia volta, eu vou criar uma equação com 2 incógnitas só. A princípio é melhor. Mas não é o ideal, tá? Mas faz o que é melhor até o momento. Então, 4x menos 2y, fazer com esses dois aqui, que foi o que o colega falou, mais x mais y igual a 180 graus. Esse ângulo mais esse dá meia volta. Mas só com essa equação eu não descubro quem é x e y. Precisaria de uma outra equação que falasse de x e y. Quem é que poderia ser essa outra equação? X mais y igual a 2x menos y. X mais y igual a 2x menos y. Por quê? Porque elas estão opostas pelo vértice. Porque são medidas de ângulos opostos pelo vértice. O resultado anterior mostrava que tinham que ser iguais. Então, eu vou escrever aqui. 2x menos y tem que ser igual a x mais y. Aí você monta um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Quando você vai resolver isso aqui, o que você tinha de geometria você já usou, agora é álgebra. Vou ter que resolver esse sistema para descobrir quanto é x e y. Depois que eu descobrir quanto é x e y,
Eu posso descobrir cada ângulo. Mas como é que eu poderia descobrir o alfa? Cada ângulo que fala de x e y. Depois de descobrir x e y, aí você pega alfa e iguala a 4x menos 2y. Esses dois também são opostos pelo vértice. Quando eu souber quanto é x e y, eu substituo aqui e sei quanto é que vale esse. Se eu sei quanto é que vale esse, o alfa tem que dar igual. Eu descubro quem é alfa. Ou, depois que eu sei quanto é x e y, eu descubro quanto é esse. Aí alfa mais esse dá meia volta. Então, por exemplo, se esse daqui der 30, alfa vai ser o que falta para dar meia volta. 150. Se esse daqui der 80, alfa é o que falta para dar meia volta. 100. Tem mais de um caminho de resolver. O que você precisa começar é elaborar estratégias de como resolver. Tem, inclusive, um caminho que não é o mais usual, que precisaria você perceber que esses valores têm uma certa relação. Por exemplo, olhe para esse valor aqui, ó, e olhe para esse. Qual é a relação que tem entre eles? Que um é o dobro de outro. Um é o dobro do outro. 4x menos 2y é o dobro disso aqui. Bom, se é o dobro, então é como se eu tivesse pego 180 e dividido em 3 partes, onde 2 vieram para cá e uma ficou para cá. 180 dividido em 3 partes dá quanto? 60. 60. Então, esse ângulo é de 60 e o outro vai ser de 120. Bom, se esse é 60, o alfa é quanto? 120. Se esse é 120, o alfa é quanto? Oposto pelo vértice. Fiz alguma conta? Não. É a maneira mais rápida? Com certeza é. Mas nem sempre a maneira mais rápida é a mais fácil de pensar. Então, em matemática acontece muito isso. Às vezes você tem uma ideia difícil de ter, mas que quando você tem aquela ideia, as contas diminuem. Outras vezes você tem uma ideia mais simples, mas que dá uma série de contas para fazer. Mas tanto de uma forma ou de outra, o importante é que você pense, você comece a usar o que está na parte teórica. Como é que eu sei que isso aqui é o dobro disso? Bom, eu poderia ver o seguinte, o 4x eu sei que é o dobro de 2x. O 2y eu sei que é o dobro de y. Eu posso ver assim, ó. O 4x é o dobro de 2x. 2y é o dobro de y. Você tem uma soma de produtos que tem um fator comum. A gente usa o que a gente chama de tirar o fator em evidência. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2x menos y. Ou seja, ele é o dobro desse daqui. Ou se você preferir, quando você tem uma soma, se você dobra cada parcela, você acaba dobrando a soma toda. 2x menos y é uma soma. Estou somando 2x com o oposto de y. É aquilo que eu fiz. Dobrei a primeira parcela, dobrei a segunda. Então, a expressão toda foi dobrada. Mas, de novo, se você não chegou nessa conclusão que a princípio não é fácil de visualizar, vai resolver o teu sistema. Como é que você resolve esse sistema? Faz as operações que dá para fazer. Por exemplo, 4x mais x eu consigo fazer. É 5x. Menos 2y mais y é menos y. Então, aquele sistema pode ser reescrito assim. 5x menos y igual a 180 graus. Do outro lado, dá para somar esses dois? Não. Dá para subtrair esses dois? Também não.
2x menos y igual a x mais y. Eu vou ter que resolver esse sistema. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Professor, posso multiplicar a primeira por menos 1? Para poder o y de cima ficar positivo e cortar com de baixo? Por menos 1 aqui, multiplicar por menos 1 do outro lado, pode. Você não pode multiplicar por menos 1 só essa parte ou só essa, mas os dois lados pode. Aí você diz, eu vou somar para anular o termo que tem y, ficar só falando de x, só que tem y aqui desse lado. Quando você somar, o y desse lado continua aparecendo. E se eu passar o y do outro lado para o outro lado lá, eu posso cancelar assim? Passar esse y do outro lado? Não. O y positivo passar negativo para o lado esquerdo, não, o de baixo. Exato. Esse aí passar negativo. Menos 2y. Exatamente. Aí eu posso multiplicar a primeira equação de uma maneira que eu possa cancelar o y. Não? Pode fazer também substituição, isolar uma incógnita, substituir na outra. Por exemplo, o y aqui é fácil de isolar. Isolava o y na primeira, depois substituía na segunda. Para quê? Para chegar numa equação que falar só de x. É um caminho. Vamos lá. Então, podemos tentar isolar o y numa das equações, por exemplo, 5x menos y igual a 180. A gente teria que menos y seria igual a 180 menos 5x. Mas eu não quero saber quanto é menos y, eu quero saber quanto é y. Eu multiplico por menos 1 de cada lado. Multiplicando por menos 1 do lado esquerdo fica y. Multiplicando por menos 1 do outro lado, vai ficar 5x menos 180. Então, esse daqui é o valor de y. Y é igual a isso aqui. Eu posso pegar o valor de y e substituir na segunda. O que é o objetivo de substituir na segunda? Fazer com que a segunda equação fique com uma incógnita só. Ou seja, a segunda equação vai ficar falando só de x. Aí eu descubro quanto é x. Quando eu descobrir quanto é x, eu substituo uma das equações e vou atrás de saber quanto é y. É fazer conta. Quando eu souber quanto é x e y, eu substituo aqui. Aí esse ângulo é igual a esse. Eu vou descobrir o valor de alfa. Alguém já fez algumas contas aí, né? Fazendo essa substituição aqui. Substituindo. Vai ficar. E aqui eu vou estar trabalhando com a segunda equação aqui. Uma de 2 aqui. Substituindo em 2. Vai ficar 2x menos 5x menos 180 igual a x mais 5x menos 180 graus. Porque tem um parênteses aqui, porque eu quero diminuir o valor de y. Se o valor de y é tudo isso, o menos tem que ser da expressão toda. Se eu não usar o parênteses, o menos fica sendo só do 5x. Quer ser da expressão toda, tem que usar o parênteses. Aí é como se você estivesse multiplicando por menos 1. Menos 1 vezes 5x, menos 1 vezes menos 180.
vai ficar menos 5x mais 180 igual a 6x menos 180. Aí vai isolar o x. Fazendo as contas aqui, ficaria 2x menos 5x menos 6x igual a menos 180 menos 180. Menos 11x mais 12x ficaria menos 9x igual a menos 360. X, portanto, vai ser a divisão entre menos 360 e menos 9. 360 por 9 dá 40. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então, x vai ser igual a 40 graus. Se x é 40, substitui uma das equações aqui para descobrir quanto é y. Por exemplo, pode substituir nessa daqui, ó. Se x for 40, fica 5 vezes 40 menos 180. Aí eu vou e mostro. Vai ser nessa daqui que eu vou usar. Você vai ter y igual a 5 vezes 40 menos 180. Aí 200 menos 180. Vai ter y igual a 20. Mas eu quero o alfa. Então eu preciso pegar aqueles valores e descobrir quanto é esse ângulo, quanto é esse, quanto é esse. Vai para o que for mais simples. Mais simples aqui é somar. Se x é 40 e y é 20, quanto é x mais y? 60. Aí 60 junto com alfa tem que dar meia volta. Ou seja, alfa é o que falta, 60 para completar meia volta. Aqui você tem 60, aqui tem que ser 120 para fechar 180 graus. É a única maneira? Não, há outros caminhos. Por exemplo, eu posso resolver aquele sistema seguindo aquela ideia que eu falei aqui. O ideal, quando você olha para um sistema de equações, é tentar ver o que é que elas têm em comum. Por exemplo, aqui, ó. X mais Y aparece em comum. Você também teria que ver ó, que isso aqui é o dobro disso. Então, você começava a ver algumas coisas que tem em comum. Onde tem X mais Y na primeira, eu podia trocar por isso aqui. Ó. Ficaria 4x menos 2y mais 2x menos y igual a 180. 2x menos y chama de alfa. Então, isso aqui é 2α. Isso aqui é alfa. Então, aqui vai ser a metade. Alfa sobre 2. Vai ficar alfa mais alfa sobre 2 igual a 180. Alfa mais alfa sobre 2 é 3α sobre 2. Se 3α sobre 2 é 180, alfa vai ser 2/3 de 180. Aí sai resolvendo. Tá? Então tem vários caminhos, o ideal é você tentar fazer de uma das maneiras. Tá? Mas, de novo, o que é que a gente está usando de geometria? Está pegando ângulos cuja soma dá meia volta, dizendo que a soma das medidas é 180. Ou pegando ângulos que são opostos pelo vértice, e garantindo que a medida de um é igual à medida do outro. A princípio é isso que eu estou usando de geometria. Aí cai em equações e aí é resolver as equações. Aí já não é mais geometria. Tá? Bom, já está aí com 1h40 de gravação. Eu vou encerrar por aqui. De novo, vá tentando fazer os exercícios. Tá? Então, quem não tentou ainda sobre o capítulo de ângulos, tenta agora. Tá? Se tiver dúvidas, você pode ir perguntando, entrando em contato comigo e perguntando, para não ter que esperar até a próxima aula para perguntar. À medida que eu puder, eu vou respondendo. Tá bom?
obrigado quem pôde ficar até o final e espero que a aula tenha ajudado a você entender um pouco melhor o assunto e continuar estudando. Tá bom? Bom fim de semana. Ok, obrigado, professor. Até a próxima aula.